Vocês sabem qual é a guerra mais longa e a mais curta. Neste vídeo vamos falar a guerra que durou mais anos e a que durou menos anos. Antes de começar a citar as guerras, eu tenho que dar uma definição de guerra, é verdade. Então, a guerra é a luta armada de dois lados que lutam pela supremacia ou para salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Este vídeo, como é lógico, vai ser dividido em duas partes. A primeira parte são as guerras que duram mais tempo. A primeira guerra é a Guerra dos 100 Anos, em que divide duas grandes potências da época. De um lado, a Inglaterra e do outro, a França. Essa guerra durou cerca de 116 anos. Ela deve-se à disputa do trono francês. Vamos para as nossas curiosidades. A primeira eu já havia referido, mas é conhecida por Guerra dos 100 Anos, mas durou 116, iniciando no ano de 1337 e acabando no ano de 1453. Além disso, a guerra marca uma mudança histórica significativa, nomeadamente nas armas, em que foi a primeira guerra a ser usada a artilharia, com a introdução de canhões e armas de fogo que mudaram o sentido das guerras. Desse modo, a guerra também serviu para a consolidação do poder dos reis francês e inglês e a sua notoriedade pela restante da Europa. Agora vamos para a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra é a Guerra dos 30 Anos. Esta guerra passa-se pela Europa inteira. Ocorreu entre os anos de 1618 e 1648. Ela foi uma das mais destrutivas e que resultou na morte de milhões de pessoas. O conflito foi marcado por saques, pilhagens, doenças e fome, que deixaram uma marca duradoura nas regiões afetadas. Agora vamos para a Terceira Guerra, que é a Guerra do Afeganistão. Ela começa em 2001 e ainda está em andamento até hoje. Foi a guerra mais longa dos Estados Unidos desde o ataque de 11 de setembro. A guerra inicia-se devido à resposta dos Estados Unidos ao ataque das Torres Gêmeas, em que um grupo terrorista associado à Al-Qaeda em que sequestrou aviões e usaram-nos para fazer o que vocês já sabem bem, e que causou cerca de 3 mil mortos. Curiosidade, vamos lá. A Guerra do Afeganistão ficou marcada pela a Guerra da Informação. E porquê? Porque começou a ser usado muito a internet como forma de propaganda. Como o ditado costuma dizer, cada um puxa a sardinha para o seu lado. E cada um contava a história como acha que devia de contar. Agora, nós vamos para uma menção honrosa. Tecnicamente, a que eu vou dizer agora é a guerra mais prolongada de sempre. Porquê? Então esta guerra dá-se entre duas nações, entre as Ilhas Sicílias e 7 províncias unidas dos Países Baixos. Para quem não conhece, as Ilhas Sicílias eram umas ilhas que pertenciam ao Império Britânico. Então basicamente os dois lados duelaram durante 3 dias. Contudo, no final desses 3 dias, eles acharam que não compensava a guerra. Então eles pararam de lutar. Contudo, eles não assinaram nenhum tratado. Então só iniciou-se em 1651, ou seja, 335 anos que durou, porque em 1985 um diplomata das Ilhas Sicílias chamou outro diplomata dos Países Baixos. Então só nesse momento é que eles assinam um tratado de paz. Agora nós vamos para a parte 2 deste vídeo, que fala das guerras que duraram menos tempo. A primeira guerra que eu vou referir é a Guerra dos 6 Dias. Então, se vocês assistem ao meu canal, vai estar aqui o card a passar sobre o conflito entre Palestina e Israel, porque lá eu falo da Guerra dos 6 Dias, como eu havia referido, e essa guerra dá-se em 1967. Tecnicamente, a guerra é só entre Israel e Síria, contudo, envolve todos os países do Oriente Médio. Essa guerra resulta na vitória de Israel, em que conquista 3 territórios: a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Uma curiosidade interessante é que essa guerra é que Israel lança um ataque surpresa contra as forças aéreas de Egito, Jordânia e Síria, e que foram todas destruídas em um único ataque. Isso deve-se à utilização de o F4 Phantom II, que é extremamente eficiente nesse tipo de guerra. A próxima guerra é a Guerra das Malvinas. Essa guerra é a disputa
de uma ilha entre a Argentina e o Reino Unido. Basicamente, os argentinos ocuparam a ilha, os britânicos não gostaram. Então o que é que eles fizeram? Colocaram-se só na altura a passar um porta-aviões e os argentinos borraram-se todos. Por isso é que ela demorou muito pouco tempo, cerca de 74 dias, e que se inicia em 1982. Uma curiosidade interessante é que essa guerra ficou marcada pela primeira participação em guerra de caças supersónicos. Por fim, nós vamos para a Guerra do Zanzibar e a Grã-Bretanha. Esta foi de facto a guerra que durou menos tempo, cerca de 38 dias, não, minutos, é verdade. A guerra deve-se ao interesse de a Grã-Bretanha pela região de Zanzibar, devido à troca de escravos que lá era muito eficiente. Contudo, o sultão de Zanzibar não queria abdicar do trono, então desse modo eles lutaram. Contudo, durou pouco tempo porque os britânicos enviaram para lá barcos e destruíram a fachada toda do castelo. Então os zanzibaris viram que era impossível lutar. Então aí repararam que teriam que abdicar do trono e foi o que aconteceu. Então Ali resolveu em abdicar do trono e dar para a posse dos britânicos. Antes de se despedir, eu quero pedir-vos para vocês deixarem um like, subscreverem o canal, deixarem aí a vossa opinião nos comentários e principalmente compartilhar para o nosso canal crescer. Então foi esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e antes de terminar, vai estar aqui a passar do lado, vai estar aqui a passar um vídeo para vocês clicarem e se divertirem a assistir. Por isso, fiquem bem e até à próxima. Obrigado.